Olá, vamos dando início ao nosso trabalho de assistência espiritual online, o encontro com o Evangelho. E eu vou convidando a todos para iniciarmos esse encontro com uma ligação com Jesus. E essa ligação nós fazemos através da prece. Então, se alguém preferir, pode fechar os olhos. E nesse instante nós vamos elevando o nosso pensamento, mentalizando a figura amiga de Jesus, sorrindo com todo o seu amor, com sua luz. E nós vamos indo ao encontro de Jesus, rogando ao Mestre que entre em nosso lar. Vamos convidando Jesus a participar desse nosso encontro, a estar aqui conosco, nos envolvendo em suas vibrações amorosas. Com toda certeza, Jesus está aqui, porque ele disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E hoje, Jesus, nós estamos aqui, unidos, para aprendermos os seus ensinamentos, para nos fortalecermos no bem e também, Senhor, para rogarmos que possamos receber os fluidos benéficos para o nosso fortalecimento físico, espiritual e mental. E assim, nós vamos já abrindo nosso coração, confiantes no amparo que receberemos, oferecendo através da nossa serenidade, dessa confiança, as condições para que esses amigos espirituais, esses benfeitores, venham até nós, em nome de Jesus, trazer tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, nós já vamos envolvendo em nossas vibrações carinhosas, a nossa querida Florinda, que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual, a acolhendo, a inspirando, para que as suas palavras, Senhor, possam chegar aos nossos corações de uma maneira clara e que possamos, Senhor, não só compreender, mas vivificar os ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, que a presença de Jesus possa nos sustentar na noite de hoje e trazer bons propósitos de prática do bem. E nós vamos iniciando, então, o nosso evangelho de hoje, o nosso encontro com o evangelho, relatando uma pequena história sobre um rei muito importante na localidade dele, que ele preparou um banquete de casamento para o seu filho. E esse banquete deveria ser muito bem concorrido, pois ele enviou convites chamando todas as pessoas importantes da cidade. Mas as pessoas se recusaram a ir nesse banquete de casamento. E ao contrário, além de se recusarem a participar desse banquete, eles ignoraram o convite com imensa grosseria, maltrataram os servos que haviam distribuído esses convites e estavam chamando as pessoas para irem até a, a casa, o palácio desse rei. E diante dessa negativa, dessa resposta de agressividade, de insolência das pessoas, o rei enviou novos servos para convidar todos aqueles que eles encontrassem pelas ruas da cidade, tanto as pessoas ricas como pobres, boas ou não tão boas, para que o banquete nupcial do casamento do filho dele fosse bem concorrido, bem cheio das pessoas. E esse rei, conforme ele entrou na festa de comemoração do casamento, ele viu um convidado que estava sem as vestes nupciais, sem a túnica nupcial. E o rei então perguntou por que aquele homem não estava adequadamente vestido para a ocasião. E a pessoa não respondeu nada. E aí ele ordenou que os servos tirassem a pessoa para fora, na escuridão, onde haveria choro e ranger de dentes. Essa pequena história, ela faz parte de uma parábola
que foi contada por Jesus, e nós vamos achar em Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14. E também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 1 e 2. Então, essa pequena história que Jesus contou sobre essa festa de casamento promovida por esse rei, ela tem muitas significados, muitas camadas de entendimento. Mas a que a gente mais vai se focar é no que ela representa para a nossa fé. Então, o primeiro convite que foi enviado e que foi cujos servos foram ofendidos, maltratados, agredidos, representa o convite de Deus, que é o rei, né, na história. E o banquete, ele simboliza o que Jesus trouxe para todos nós, que é o reino dos céus, a noção, o conceito de reino dos céus. Então, os primeiros convidados desse banquete todo representam o povo escolhido lá, os israelitas da época, os hebreus da época, né? E eles, com toda a sua rebeldia, rejeitaram esse convite, porque Deus estava mostrando a figura do seu filho Jesus. Então, eles recusaram e agrediram e maltrataram, ignoraram a presença de Jesus entre eles. Depois, as segundas pessoas que foram convidadas para o casamento representam os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios é todo aquele que não era judeu da época, né? Não era israelita da época. Embora israelita seja nacionalidade, nem todo judeu é israelita, né? E judeu é religião. Então, o rei enviou seus servos para convidar a todos, aqueles, não só aos judeus da época, mas a todos os outros, que são os gentios, dando a entender que o evangelho que Jesus apresentou para todos nós, ele é aberto a todas as pessoas, independente da origem, da classe social, ou mesmo do estado moral em que essas pessoas se apresentam. E aí nós vamos, dada essa primeira explicação, nós vamos tentar entender por que essa veste ela é tão importante, o uso adequado dessa veste nupcial. Os orientais ali, né, os israelitas da época, e até hoje ainda tem esse costume, né, eles usam uma túnica por cima da roupa. E nas festas, nos lugares onde eles se apresentam, as túnicas ficam penduradas na entrada do salão e você vai com a roupa que você está, mas chegando lá, você veste aquela traje nupcial, aquela túnica, e depois ao sair deixa lá, devolve novamente. Então, era inaceitável você ir a qualquer comemoração. Eles não tinham tantas festas como nós temos hoje. Então, a festa mais importante, não tinha aniversário, churrasco, essas coisas que a gente faz aí, esses eventos sociais. A festa mais importante era a festa de casamento. E as festas normais da religião, mas evento social, eram os casamentos. Então, é inaceitável você ir de qualquer jeito, e principalmente de você não colocar a túnica sobre a sua roupa. Então, aquele convidado sem aquele traje festivo, ele tem uma representação para todos nós também. Ele representa aquelas pessoas que foram convidadas, participaram do banquete, mas não estão dentro dos conceitos que Jesus trouxe para que nós adentrássemos ao reino dos céus. Então, representa a nossa falta de justiça, a nossa falta de retidão, a nossa falta de solidariedade. E essas pessoas que não apresentam essa situação, elas são gentilmente convidadas a se retirarem do reino. Embora elas tenham aceitado o convite, elas não estão em condições de se apresentar adequadamente no reino dos céus. Então, serão lançados fora, mostrando, com essas palavras de Jesus, a importância de se viver uma vida de reforma interior, hoje a gente nem fala mais reforma íntima, né? Fala transformação interior, e viver de acordo com as leis divinas, com as leis de Deus. Então, para que nós adentremos ao reino dos céus, para que nós permaneçamos lá, a gente tem que estar com a túnica simbólica da nossa transformação interior e viver de acordo com os preceitos de Jesus.
E a gente vai ver o quanto é importante para aquelas pessoas daquela época ali a presença da túnica. Ela tá certo que aqui a túnica ela tem um sentido figurado, mas a túnica, no sentido concreto propriamente dito, era a vestimenta que denotava alguma diferença social entre as pessoas. Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi despido das suas roupas normais, ele tinha as roupas, depois ele tinha um manto em cima, que era essa túnica, né? E havia um costume entre os romanos de disputarem as roupas de cada pessoa que era crucificada ali, porque era o gênero de morte escolhida lá no Império Romano era a crucificação. Então, eles escolhiam as roupas para pegarem para eles, né? E a túnica de Jesus, do dia da crucificação, eles não puderam rasgar a túnica, nem fazer nada com ela, porque ela era feita sem costura. Olha como eles davam valor a esse traje, né? É feita sem costura. O que que significava isso? Não dava para rasgar, porque uma peça que ela não tem costura, não tem junção, você não consegue rasgar. E o que que significava usar uma túnica sem costura? Significava que você era mestre, sacerdote. Então, com isso, nós vamos entender que Jesus tinha uma posição adequada de presença dentro do templo. Ele usava uma túnica de mestre, de grande sacerdote. E o que que os romanos... Isso é só para a gente ilustrar a importância da simbologia da túnica, né? O que que os romanos fizeram com a túnica de Jesus? Sortearam, porque já que não dava para fazer nada com a túnica, eles sortearam para ver quem. E estava numa. Inclusive está em profecia isso, né? Que as vestes seriam disputadas entre os soldados, né? Mas, voltando aqui à túnica simbólica aqui da nossa entrada no reino dos céus, nós vamos precisar nos despir dos nossos preconceitos, da nossa arrogância, dos nossos defeitos, e vestir as vestes adequadas. Daí a importância da túnica adequada para cada um de nós. Não que as outras coisas não sejam importantes, claro, todo o comportamento social nosso é importante, familiar, mas essa história que Jesus nos conta, ela vai mexer diretamente com o nosso conceito de fé. Porque quando nós vamos adentrar ao reino dos céus, nós temos que ter o conceito de fé em cima desse reino. Aceitar esse convite de Deus para adentrarmos, para fazermos parte do reino dele, significa que nós confiamos em Deus. Mas também nos lembra que, já que nós vamos aceitar esse convite, nós temos que lembrar da nossa responsabilidade de nos revestirmos, tal qual a túnica pede, com sentimentos de mansuetude, de retidão, de bondade, de viver de acordo com as leis de Deus, respeitando o próximo, amando principalmente a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A túnica também ela significava, além desse valor das classes, né, religiosas, tal, ela significava o valor que o primeiro filho tinha. Então, o primeiro filho, que era tão respeitado, era o substituto do pai, praticamente, né? Em termos de hierarquia familiar. Essa túnica ela era muito bem elaborada e demorava, às vezes, anos para ser confeccionada, principalmente se ela fosse colorida tal. Por isso, eles davam tão importância à figura da túnica. E aqui, no na nossa parábola, nós vamos entender que nós temos que reconhecer a graça divina em nossas vidas, responder com gratidão, com obediência a cada convite que Deus nos faz, porque Ele continua até hoje. Essa parte da parábola que fala dos primeiros convidados e dos segundos convidados, ok, foi nessa época tudo, mas até hoje Jesus continua nos convidando para o banquete desse rei importante, que é o reino dos céus, que é Deus nos chamando. E nós temos, então, que trabalhar a nossa fé. O Emmanuel fala lá no livro O Consolador, na questão 354, o que é ter fé.
Então ele fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não basta você só ter o rótulo religioso, mas repousar, olha que palavras lindas de Emmanuel, né? Repousar numa energia constante, na realização divina da personalidade de Deus mesmo em nós. E nós estamos repousando nesse conforto espiritual que Deus nos dá. Se nós conseguirmos essa fé, nós não vamos mais dizer eu creio, mas sim eu sei. Por quê? A razão, ela tem que estar aliada à nossa fé. Então não basta somente crer, mas saber por que crer. E não pode ser uma fé estagnada também. Ela tem que ser elaborada à medida que nós vamos aumentando o nosso entendimento, nós vamos estudando, melhorando a nossa sintonia com os benfeitores espirituais, nós vamos ampliando essa nossa iluminação, esse nosso entendimento. Muitas vezes, até pela dor, né? Mas principalmente pelo esforço do dever cumprido. Então, quando Emmanuel fala que é importante saber e não simplesmente crer, fala justamente nessa certeza que nós temos que ter na providência e na previdência divina. Ou seja, Deus acolhe a todos nós nas nossas necessidades e sabe de antemão o que nós precisamos. Ele sabe perfeitamente do que nós estamos necessitados naquele momento. Ele sabe, sem nós questionarmos o porquê daquilo, ou sem nós exigirmos de Deus, né? Então, eu escutei a fala de um pastor dizendo assim, que nós temos a mania de achar que Deus é um garçom, que ele vem e a gente pede o que nós desejamos, do jeito que nós queremos, e se alguma coisa sair errada, a gente já vai fazer as nossas reclamações a quem de direito, ao gerente, qualquer coisa assim. Então, Deus não está à nossa disposição, pelo contrário, nós é que temos que nos adaptar ao que ele escolheu para nós. Então, essa assistência de Deus, essa previdência de Deus e essa providência de Deus tem que fazer parte da nossa mentalidade. Quando nós queremos adentrar ao reino dos céus, nós temos que ter certeza que nada nos faltará, que nada será necessário além do que aquilo que ele nos dá. Porque muitas vezes nós caímos em erro, caímos em frustração, em desespero, ou mesmo em frustração, em ambição desmesurada, em insatisfação, porque nós desejamos mais do que aquilo que é necessário. Nós desejamos coisas que nem sempre é tão importante para nós. Criamos, como diz lá no Livro dos Espíritos, necessidades artificiais para nós. Então, entrar no reino dos céus deveria ser, ou deverá ser, tem que ser o nosso objetivo principal, espiritual. Porque, assim, Jesus tem uma fala que ele diz assim, se preocupe primeiro em adentrar ao reino dos céus. O resto vos será dado por acréscimo de misericórdia. Então, o que é entrar no reino dos céus? É nós nos preocuparmos com o nosso destino espiritual. E se nós preocupamos com o nosso destino espiritual, porque nós estamos aqui de passagem, verdadeira vida é a vida no reino espiritual mesmo, né? Nós temos que ter algumas condições para entrar nesse reino, que é o que vai constituir a nossa túnica nupcial aí de tanta importância, que foi a túnica adequada para esse evento todo que nós vamos participar. Então, é nós crermos, primeiramente, na bondade divina, na misericórdia de Deus, que enviou seu Filho muito amado, Jesus, nosso irmão maior, que vai ser o nosso guia. Então, nós temos que seguir esse guia. Como é que a gente segue Jesus? Praticando o que ele nos ensinou. Então, primeiro nós vamos nos autoconhecer, nos transformarmos, reconhecer que nós somos necessitados de progresso, confiar em Jesus, nos ensinamentos dele, para que nós façamos a nossa adesão a esse rei, a esse pai, a esse Deus,
no reino dos céus, fazer uma reconciliação com esse Deus, uma aliança com esse Deus, através também de um relacionamento individual com esse Deus, através da fé, mas também através das preces, da meditação, da prática do evangelho, e também seguindo a equação que Jesus disse, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque nós só vamos nos desenvolver espiritualmente se estivermos nos interrelacionando uns com os outros. Então, amar ao próximo faz parte do projeto que nós temos que ter de adentrar ao reino dos céus. Seguir as leis naturais, as leis divinas, os 10 mandamentos, como cada um achar necessário. Os 10 mandamentos estão muito bem explicados na segunda parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Então, nós temos que aprender a valorizar a honestidade, a justiça, a pureza de sentimentos, a retidão, você caminhar sem tentar desviar, praticando a caridade, a ética, o respeito, viver de uma forma santificada, mas assim, viver no mundo sem ser totalmente do mundo. Ou seja, nós podemos participar de tudo no mundo, que faz parte da nossa atuação aqui na Terra, das nossas responsabilidades e dos nossos deveres com a família, conosco mesmo, com o nosso bem-estar material, tudo isso é válido. Mas nós não podemos priorizar essas coisas em detrimento do reino dos céus. E a prática do amor e da caridade, ela vai fazer com que nós façamos a diferença na vida das pessoas também. Porque quando nós praticamos a caridade, nós nos sintonizamos no bem. Então, nós temos que praticar o bem, não por interesse, para ir para a vida espiritual melhor. Os espíritas, então, agora, para não passar pelo umbral, para não ir, não sei, para uma zona de perturbação. Isso aí faz parte do processo de desligamento do corpo material. Então, você tem que praticar o bem por amor ao bem. E, principalmente, perseverar na fé, que é o que a gente menos faz, né? Nos primeiros embates, nas primeiras dificuldades que nós temos, a gente já acusa Deus, já briga com Ele, já blasfema, já fala, Deus se esqueceu de mim, a famosa frase que todo mundo fala, né? Então, essa fé firme e perseverante, ela tem que fazer parte da nossa confiança na bondade e na misericórdia e na magnitude do nosso Pai Maior. Nós não estamos soltos aqui no planeta Terra de qualquer jeito. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho tanto medo que alguém me prejudique, que alguém faça algum trabalho para mim. Nós não temos que nos preocupar com isso. Se nós estivermos em retidão, conforme pediu Jesus, se nós estivermos com a nossa veste adequada, nada nos acontecerá. E que, se por coincidência acontecer alguma coisa, não é por causa de trabalho, ou porque a pessoa teve inveja, ou por causa. Nós nem estamos questionando isso, é porque alguns fatos são necessários ao nosso progresso espiritual, mas não por descuido de Deus. Não porque Deus esqueceu de mandar proteção, até porque Ele designou um espírito protetor para que nos acompanhassem desde antes da nossa reencarnação e vai nos acompanhar até após a nossa desencarnação. Então, a entrada no reino dos céus é um dom que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida. Nós vamos recebendo o convite de Jesus frequentemente, todos os momentos da nossa vida. E não é algo que nós possamos comprar ou ganhar, ou então merecer sem nenhum esforço. Requer você se posicionar e você cuidar que essa sua veste esteja sempre limpa, esteja sempre em condições de se apresentar ao Deus, ao Rei do banquete espiritual aí que Jesus se referiu nessa parábola. É por meio dessa fé em Jesus, por meio desse relacionamento com Deus e com as pessoas, de uma forma civilizada, harmoniosa, é que nós vamos preparando a nossa entrada no reino dos céus. E a nossa entrada no reino dos céus não é quando nós morremos que vai acontecer.
Nós podemos estar encarnados aqui e frequentar o reino dos céus, como não? Não é? Se você estiver, porque ele não é um local geográfico. Onde fica o reino dos céus? Está dentro de nós mesmos, é a nossa conexão com Deus, nosso Pai, através de Jesus, do seu evangelho, da prática da caridade. Então, não é um local para onde que nós vamos. Não é um salão de festas. A parábola de Jesus simbolizou isso através de uma festa, mas não é um local geográfico. É um estado de alma. Então, diariamente, nós podemos e devemos frequentar o salão, como diz, tem até a Testemunha de Jeová fala isso, né? O salão do reino de Deus, que é esse salão da festa mesmo, né? Por quê? A nossa boa sintonia é que vai abrir as nossas portas. E aí, se nós estivermos com o nosso coração limpo, em paz, sintonizados com Jesus, nós adentramos tranquilamente a esse reino de amor, esse estado de consciência mais elevada. Então, vamos aprender a meditar, a abstrair um pouquinho dessa vida corrida que nós temos. Quando eu falo meditar, não é fazer um ritual, nada disso. É conforme Jesus já sugeriu isso 2000 anos atrás, procurar um lugar sossegado, onde nós possamos nos ligar com Deus. Pode ser qualquer lugar, até dentro do trânsito, no metrô, onde você estiver. Procura se desligar um pouquinho, alguns minutos por dia, para fazer essa conexão com Jesus. Pode ser olhando uma árvore, um parque, ou até mesmo durante o nosso trabalho, se abstrair um pouquinho daquele dia a dia meio conturbado que nós temos, as pessoas com as vibrações tão diferentes, às vezes, da nossa. Então, a meditação, ela serve justamente para isso, para acalmar o nosso coração e a nossa mente. E aí a gente pode estabelecer uma sintonia com Deus, nosso Pai. Então, nós podemos conseguir isso também através das preces. E aí a nossa conexão com o nosso benfeitor espiritual vai nos acompanhar nessa caminhada para adentrarmos a esse reino dos céus. Então, é um treino diário que nós temos que fazer. É um condicionamento que nós temos que ter da nossa mente para que nós estejamos sempre ligados. O sentido da palavra religião é essa religação com o nosso Criador, porque foi Ele que nos criou. Nós saímos das mãos, entre aspas, de Jesus. Então, nós temos que estar sempre voltando à nossa origem divina, espiritualmente falando, para que lá nós nos abasteçamos de energias superiores, aumentando a nossa fé, trabalhando os nossos conceitos de prática do bem. Então, diariamente nós temos que fazer essa conexão com Deus. E às vezes, a maioria das vezes, nós esquecemos disso aí. Passamos o dia inteiro envolvido em problemas, em dificuldades. Não é para viver alienado, é viver com os pés no chão, mas tendo sempre o cuidado de cuidar da nossa alma também. Porque do corpo nós sabemos que devemos cuidar. A gente faz as refeições, faz a higiene. E do espírito, o que que nós fazemos? Nós temos que alimentar o nosso espírito também. Não é só alimentar o corpo 3, 4 vezes ao dia, é alimentar o espírito também. Então, através da meditação, da sintonia com Jesus, da leitura do Evangelho, das preces, da água fluidificada, da frequência com grupos com a mesma sintonia, tudo isso nos alimenta. Esse encontro que nós fazemos aqui, a Mônica vai fazer o direcionamento agora aqui, nós todos nos alimentamos. Quando ela pede a água ali, com certeza os espíritos estão despejando ali os elementos necessários para o nosso equilíbrio espiritual. E cada um de nós que está aqui agora está envolvendo um ao outro em vibrações de sustentação, mesmo que a gente não tenha tanta consciência disso, mas a sintonia no bem, ouvindo palavras que tragam alento para o nosso espírito, é o alimento necessário para todos nós. Que Jesus, então, possa nos direcionar diariamente em busca desse reino de amor do Pai, para que nós aprendamos a ter mais confiança em Deus, a confiar na sua proteção, na sua providência e naquilo que Ele pode nos dar, com certeza Ele vai nos dar.
que às vezes nós somos igual às crianças rebeldes. Nós não queremos tomar o remédio amargo porque é desagradável, mas é aquele remédio amargo que vai curar os nossos males. Então, vamos aceitar muitas vezes, ou muitas vezes, não sempre, né? O remédio amargo, que são os nossos desafios, os nossos conflitos e as nossas necessidades. Deus estará sempre nos dando a mão, sempre enviando os seus servos para nos convidar, para adentrarmos ao reino dos céus, mas que estejamos com a nossa túnica em ordem, a túnica adequada, a túnica necessária para entrarmos em sintonia com esse Pai maior, que são os nossos bons pensamentos e a nossa boa sintonia. Muita paz a todos, então. Obrigada. Nós vamos ficando com as reflexões da noite de hoje, que calaram fundo em nosso coração, que possamos ter essa força, essa perseverança, de irmos tecendo a nossa túnica, para construirmos esse reino dos céus em nós. E nós vamos construindo nesse momento, através do nosso pensamento, da nossa união de propósito, buscando nesse instante sair do nosso pensamento para nós mesmos e pensarmos o nosso próximo. E vamos assim, vibrando. E vibrar é sentir que essa energia amorosa sai do nosso coração, vibra em direção a todos os locais que necessitam desse amor, dessa energia de esperança, de paz, desse reconforto espiritual que nós estamos sentindo nesse momento. E assim que nós nos unimos num só pensamento e coração, entregando isso que de melhor nós temos nas mãos de Jesus, para que Jesus possa utilizar essa nossa doação tão pequenina, mas que juntas é capaz de fazer sim a diferença. Então vamos vibrar, que esse amor envolva o nosso planeta e chegue até aqueles corações em desespero, aqueles corações que perderam a esperança, aqueles corações aflitos, porque estão sem o pão material, que estão sem o teto, aqueles corações que se afligem por estarem desempregados, por estarem doentes, abandonados. Vamos sentindo que nesse instante essa onda de amor, de esperança, de conforto, de fé, de bom ânimo e de alegria, vai invadindo esses corações, que todos possam despertar para essa presença de Jesus em nossas vidas, que possam buscar Jesus onde quer que seja, não importa a denominação religiosa, mas o importante é que busquem o amparo dessas forças benditas, dando a cada um essa coragem necessária para passar por esses momentos dolorosos, por momentos desafiadores, difíceis, mas que acontecem com a permissão de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Vamos vibrando, que todos sintam essa luz. Vibrando para que todos os nossos irmãos que retornando à pátria espiritual abram seus corações aceitando esse retorno e possam ser recolhidos pelas equipes responsáveis. Aqueles espíritos que estão retornando à Terra, reencarnando com suas tarefas, com seus compromissos, que possam ter todas as condições necessárias para o seu aprendizado. Vamos vibrar para que todas as nações possam se unir, para que mutuamente se auxiliem a crescer.
vibrando paz, aquelas nações que ainda insistem em guerrear, que esses dirigentes possam ter a lucidez para compreender a responsabilidade que têm nas mãos e o compromisso que assumiram com Deus, levando assim, Senhor, a união, a paz, o progresso, condições dignas, humanitárias a todos os seus povos. Vamos vibrar para que o amor entre no coração de todo ser humano, que possa aprender a olhar o seu próximo com tolerância, com misericórdia, com fraternidade e com respeito. Vibremos pelo nosso país, para que haja a ética, para que haja a moral, para que haja ordem e progresso. Que todas as denominações religiosas possam realmente levar a mensagem da verdade divina aos corações. Vamos pedindo nesse instante permissão a Jesus para vibrarmos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que conhecemos que necessitam das nossas vibrações de saúde, de força, de bom ânimo, de fé, e por nós mesmos, que nesse instante, esses amigos que estão nos assessorando desde o momento em que iniciamos a nossa preparação, possam intensificar as suas energias no nosso lar, envolvendo o nosso lar ou o local onde nós estivermos, numa luz intensa de amor e de paz. Que nesse instante, cada membro de nossa família, cada pessoa que convive conosco, possa receber esses fluidos benéficos. Que as equipes espirituais responsáveis por essa assistência estejam aqui, envolvendo o nosso lar em muita luz, em proteção, em paz, em harmonia. Mentalizemos Jesus adentrando a porta principal da nossa casa. E a luz de Jesus é tamanha que ela imediatamente vai se esparramando e envolvendo todos os cômodos da nossa casa, envolvendo todos os seus familiares, os nossos habitantes. E nesse instante, essa luz de Jesus é irradiada sobre a água que nós deixamos aqui ao nosso lado. A água que tem a propriedade de absorver fluidos salutares e se transformar num remédio, ela vai sendo magnetizada com esses fluidos amorosos de Jesus, com esses fluidos dessa equipe espiritual e com os nossos próprios fluidos, transformando essa água naquilo que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual, mental. Nesse instante, cada um de nós está recebendo aquelas luzes intensas que se derramam desde o alto da cabeça até os pés. E essas luzes vão tocando as nossas células, restaurando as nossas células, substituindo as células doentes em células saudáveis, harmonizando as nossas células espirituais, fortalecendo a nossa mente em pensamentos otimistas, em positivos, para que assim nós possamos criar essa atmosfera benéfica ao nosso redor. Sabemos que o nosso pensamento é uma força atuante, poderosa, capaz de levar à cura e capaz de nos adoecer. E quando estamos assim conectados em pensamento com Jesus e a essas energias divinas e sublimes, nós
estamos em condições de criarmos ao nosso redor essa egrégora de amor, de paz, de luz, de bem-estar e de equilíbrio. E nós podemos manter essas energias ao nosso redor, ao nosso lar, com os nossos bons pensamentos, com as nossas orações, procurando relembrar e praticar tudo o que foi falado na noite de hoje. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, nós saímos daqui desse encontro, com os nossos corações cheios de gratidão, de bom ânimo, de esperança, de força, da certeza de que Jesus está ao nosso lado, da certeza de que Deus está olhando por cada um de nós, da certeza de que Deus está nos proporcionando a melhor experiência para a nossa evolução. E que nós, assim, Senhor, pedimos ao Pai que nos dê a força, que nos dê a energia necessária para passarmos pelos momentos difíceis. E assim, nós vamos nos despedindo da espiritualidade amiga, oferecendo a nossa gratidão a eles, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos os benfeitores amigos que estão aqui conosco, nós pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro com o Evangelho desta noite. Graças a Deus.